Salve minha rapaziada, Lucasinha aqui, estamos de volta, faz tempo que eu não venho aqui trocar essa ideia com vocês, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Desculpa esse tempo off, a gente teve uma série de campeonatos aí, que inclusive se fomos campeões, vai estar passando agora aí na tela o anúncio do nosso título, ganhamos de 4-2 na final, viemos da final winners, então... Acelerei pra... Acho que se contestar dá nós, Eu tenho Vortex, eu tenho Vortex. Um tiro, guarda-sol. Nice! Vamos. Primeiro de tudo, meus parabéns pelo título, tá? Tu tá rojão aqui. E talvez o maior clutch da história do competitivo do COD Mobile, que, assim, já gerou clipes, nós veremos depois. Foi um campo muito legal, o campeonato da Retados Invitational, que vai começar agora uma liga muito absurda também, que vai também estar passando aqui. Vai ter aqui na descrição, para caso vocês queiram se inscrever, escrever seus times, sensacional. E acompanhar também, né, as tabelas. E, cara, hoje o vídeo vai ser mais uma coisa que estão me perguntando há muito tempo já, desde que a gente voltou do Champions, que eu acabei fazendo algumas mudanças. Desde o meu último vídeo de config aí, que tá aí no card, eu acabei mudando bastante coisinha, adaptando algumas coisas nas configurações da HUD. Por isso que muitas vezes você não tentar usar um código que eu já passei alguma vez, código de sensibilidade ou de HUD, e às vezes ele não vai acabar funcionando, porque eu sempre acabo dando uma mudadinha aqui e ali. Vamos ver aí, vou estar explicando um pouquinho do porquê que eu uso cada coisa, do porquê que isso aqui eu acho melhor, do porquê que eu acho isso aqui pior. Então, bora pro vídeo que hoje vai ser show de bola. Vem! Rapaziada, para facilitar a vida de vocês, tá aqui, essa aqui é a minha configuração, tá, que eu uso tanto no modo personalizado aqui, no modo controle avançado, meu básico, minhas configs básicas, tá em português, mas em inglês também dá mesma, só seguir a mesma ordem, mas ele funciona desse jeito. Eu vou passar bem devagar aqui para vocês entenderem de primeira, e depois eu vou explicando um a um do porquê que eu uso isso, do porquê que eu uso aquilo. Quem quiser acompanhar aí, está na mão, certo? Aqui são as minhas configs, nada de muito especial. Vamos voltar lá e agora explicar o porquê de cada coisa, por que eu acho melhor isso. Às vezes eu mudo, vocês vão ver na live eu jogando de um jeito, nos vídeos de outro. Então, basicamente, uma coisa que sempre tem que estar ligado, né, galera? Assistência de mira, você tem que estar sempre com ela ligada. Gosto de deixar a corrida rápida também, para depois que eu deitar eu já conseguir correr, quando eu voltar a ficar em pé. Gosto de usar também. Eu deixo desligado o arremesso rápido de granada também. Deixo desligado correr automaticamente com o controle, porque às vezes você tá querendo andar no walk ali, não fazer barulho para o inimigo te escutar e você acabar denunciando sua posição. Deixo desligado também o botão de alta cadência para rotação da câmera, que quando você clicar no botão de disparo ele vai estar conseguindo mover a sua câmera também. Eu deixo ligado a posição de exibição do controle virtual fixo, eu gosto de deixar ela ligada. Desligo o modo de controle esquerdo, deixo desligado também soltar o botão de alta cadência para escopeta. Oculto, não uso o botão ocultado, né, que é o botão de deitar, que vocês vão ver ali que tem dividido entre o agachar, pular e o de deitar. É aqui que você ativa, então se você quiser ver ele, você deixa desligado. Agora, se você não quiser ver, você oculta ele deixando essa opção ligada, tá bom? Botão de mira para girar, na hora que você clicar no seu botão de mirar, ele vai estar girando a sua câmera toda. Troca rápida de arma, que é esse botãozinho que normalmente fica no canto inferior da tela, aqui embaixo, no canto inferior direito, que é uma troca rápida de arma, então você não precisa clicar necessariamente na arma. Eu acabei preferindo usar ele desde sempre. Deixo ativado também o botão de arremessáveis dividido, então é o botão que eu vou conseguir, se eu quiser clicar para jogar só uma granada, eu consigo clicar nele. Se eu quiser deixar no botão só para jogar uma utilitária tática, eu posso clicar nele também, então não preciso ficar tendo que mudar em cima lá, que normalmente tinha um ícone só, que você acaba tendo que só clicar nele na parte de cima e acaba complicando. Você quer jogar um trophy rápido e às vezes tá a granada primeiro e aí tá caindo uma granada na sua cabeça, então você tem que ser um pouco mais rápido e isso aqui facilita. Eu deixo ativado a dica deslizar, porque vai evitar com que você fique travando tanto o seu slide. É uma dica muito legal. Então às vezes você tá correndo e você quer slidar e seu boneco só agacha, e aí às vezes o seu personagem não estava correndo de verdade, ele só estava andando, ele vai agachar enquanto você estiver andando. Agora se você estiver correndo, aí ele vai conseguir te identificar ali pra você que você consegue, que tá possível o slide, entendeu? Então é uma opção que eu curto e eu acho legal. Botão de troca de arma com toque, que é isso que eu tava falando, de poder trocar ela bem mais rápido. Não curto deixar a inspeção de arma e projeção de arma mítica, algo que eu não muda nada, não curto. Uma outra coisa pra galera que joga as rankeds aí, gosta de jogar bastante o SND, deixar a luneta tática inimiga é muito bom, porque você vai conseguir ver o scope e se tem um sniper do outro lado. Então é muito bom você ter essa noção, porque às vezes você tá passando, pulando por algum lugar e você vê o flash da sniper. Então você consegue identificar se, pô, tem um cara aqui, pode ser melhor preparado. Então é legal deixar ligado isso aqui, porque às vezes você não viu a olho nu o personagem, que pode estar com uma skin que se camufla no ambiente, mas ele se denunciou por causa disso aqui, entendeu?
se ele tiver com o scope da AWP na mão. Habilitar equipamento tático para canhoto é atacar com a mão esquerda, então conforme você consegue dar hip fire, igual nos CODs nas franquias de COD de console e tudo mais, você conseguir atacar com a utilitária com a mão esquerda é muito bom, porque dá um pouco mais de velocidade também. Não curto inspecionar a arma durante corrida, pulo, que é mais efeito estético, né, não curto muito. Acho legal você deixarem ativado o marcador de companheiro, é muito bom porque você consegue ver através da parede também ele e se identificar melhor. E aqui vem pra parte final que eu acabo sempre mudando, pra ser sincero com vocês. Eu vira e mexe tô mudando isso daqui. Vocês vão ver na minha live que um momento vai estar de um momento vai estar de outro. Por exemplo, uma config que eu tava usando bastante era essa melhoria de som de acerto. Tá aqui, ó, bem aqui embaixo. É a melhoria de som de acerto. Eu vivo uma relação de amor e ódio. Às vezes eu gosto de usar, sinto que acaba conectando melhor os tiros, pelo som, por estar melhor, né, o som do hitmarker. Mas às vezes eu acabo enjoando e fica muito alto e acaba me incomodando. Conforme vai o meu feeling, eu vou mudando. Escalada rápida eu deixo desligado, porque se você deixar ligado, ou no automático ou no rápido, qualquer momento que você chegar perto de algum objeto que você possa escalar, e você não queira escalar, seu personagem vai escalar automaticamente. Então é meio ruim. Curva de campo de mira é que ele corta o efeito, a animação da mira. Muita gente usa, mas eu não gosto, porque eu sinto que me acostumei tanto com esse, entre aspas, delay do scope, do zoom. Usando isso, como ele corta um pouco a animação, não me agrada muito, sabe? Eu acabo meio que ficando um pouco impreciso. Por exemplo, às vezes eu tô de sniper, eu quero dar um quick, mas só que é um quick que eu vou ter que dar um flick também. Então, cortando isso, eu preferi, tipo, não usar pra não acabar perdendo esse timing que eu já tenho, sabe? E aqui vem uma outra config que eu mudo muito, que é a otimização do acerto da retícula. A otimização do acerto da retícula vai estar passando aí na tela agora. Voltei aqui pro modo de treinamento pra conseguir explicar pra vocês como que é essa otimização de retícula. Reparem bem em volta do meu Iron Sight aqui, do meu AIM. Tá vendo que o botão o marcador do hitmarker tá maior? Conseguem perceber isso? Que ele tá maior. Essa daqui é a otimização de acerto da retícula, ela fica maior. E olha no momento que eu tô mirando essa cruz aqui em volta, ela fecha melhor no inimigo. Ela tá fechando mais. Mas eu usei por muito tempo essa config. Eu acabo preferindo. Mas Lucas, como que é o outro jeito? Como que é o outro modo? Desativando ela, né? Deixando essa opção desligada, ela já fica bem menor, vocês conseguem perceber? Ó. Esses traços brancos em volta aqui, ela já fica bem menor. Muita gente gosta por ser um pouco mais clean, por ficar mais perto do inimigo, se ter um pouco mais de precisão. Eu estava usando ela até recentemente, mas é uma coisa que eu acabo sempre mudando. Eu gosto de usar ela na Sniper, o outro modo, porque eu sinto um pouco mais de precisão nesse fechar da mira. Olha aqui esses traços brancos que estão aqui nessa cruz branca. Ó, eles não fecham conforme eu vou mirando, entendeu? E eu sinto que com aquele eu tenho um pouco mais de precisão, mas é pura preferência. Mais recentemente, por exemplo, um dos CODs mais bonitos do ano, eu tava jogando desse jeito e... Pô, e pra mim tava bom, mas... Chegou um ponto de que eu falei, vamos testar coisas novas. Eu sou bem fissurado em testar novas configs pra conseguir desempenhar o que todo mundo espera que eu desempenhe. Bom, voltando da onde a gente parou, eu deixo desligado o som do minimapa, por preferência. Fica um círculo amarelo em volta de você, conforme onde o inimigo pode estar, que ele vai te ouvir. Onde você der o passo, ele vai conseguir ouvir dentro que tá, se estiver dentro dessa marcação. Mas eu uso desligado. Mistura de animação, conforme você for correr, você não vai perder o timing eu vou mostrar no lobby também, mas só que conforme você for correr e for trocar de arma, a animação vai ser encurtada. Vai ser a mesma pegada do curva de campo de visão de mira. Você deixando ligado isso, conforme você estiver correndo com a arma, não vai ter um delay de trocar a animação, de você trocar ela e tal. Ela corta pra você já correndo com ela também. Então se você tiver com a luva, ela não vai armar a luva e depois começar a fazer o movimento de corrida. Ela já vai... Então se você estiver correndo, ela já vai só trocar e continuar com o movimento correndo, entendeu? Ocultar dinamicamente vai ser que a retícula vai ser ocultada quando você estiver correndo ou escalando. É ruim, porque você perde um pouco do crosshair placement, então é ruim. E eu deixo ativado o pré-comando de arma de ação por ferrolho, mas isso aqui é só nas armas por ferrolho. Então, por exemplo, Kilobolt Action, algumas 12 no começo estavam com alguns bugs, mas eu acabo preferindo deixar sem. Não uso o CDV, o FOV, né, sincronizado ao zoom da luneta. Não curto, muita gente gosta, mas não é a minha preferência. Execução, não tem o botão de execute, porque é igual o Relâmpago McQueen, você não tem farol num carro de corrida, então é uma coisa que
é meio que inútil, eu nunca vou tentar executar, não é algo que eu acho necessário, sabe? Aqui fica o desempenho da arma ao mirar, eu recomendo deixar todas essas opções desligadas pra todo mundo. Ah, mas por que, Lucas? Porque dependendo do quanto você deixar aqui, qualquer número que não seja o 0, na verdade, você vai ter uma escala do coice da mira, então você vai ter um recuo visual muito maior, então não tem por que isso. Aí deixo também no hipfire, deixo tudo desligado, pra não ver o coice, pra não ver o recuo da arma, isso eu não gosto, eu acho desnecessário tá deixando. Número de dano, recomendo bastante, em geral tá usando aí, eu uso no máximo no 100, que é a transparência do número do dano. Eu uso ele porque, por exemplo, às vezes você tá trocando tiro com o cara, você fala, pô, tá miado, ou pô, caraca, eu deixei esse cara com pouca vida, e aí você consegue meio que pensar ali, pô, eu dei um tiro nele, ele me deu 2, eu tô muito miado, não tem por que eu abrir e tentar trocar tiro com ele, sendo que eu só acertei poucos, dei, sei lá, 50 de dano, ele me deu, eu tô com minha vida, tipo, quase com 1 de vida, por exemplo. Então, ajuda muito você a pensar durante o jogo, o que você pode fazer, se você consegue escolher essa briga melhor, então é bem legal, recomendo todo mundo usar. Na mira, eu tô usando agora toque e segure para mirar, desde que eu mudei pra 5 dedos, né, como vocês viram no último vídeo de handcam, pra quem não viu aí, tá aí no card. O toque segure é basicamente o momento que você clicar, vai estar mirando, tirou o dedo da tela, ele vai parar de mirar. Deslizar ou correr eu deixo só pra tocar em agachamento enquanto corre, então eu não vou ter que ficar segurando o botão de slide. O sempre correr eu deixo 78, deixo desligado, sempre correr, mas deixo assim em 78, pra eu conseguir andar no momento que eu preciso, pra não fazer barulho, e correr no momento que eu preciso. Se você quiser deixar um pouquinho mais alto, vai de você, é bem preferencial isso, dependendo da sua sense, dependendo da forma que você gosta de jogar. Se você não joga em CND, não tá nem aí pra andar devagar e ficar não querendo ser escutado e tá nem aí pra isso, deixa ativado e vai ser feliz. Dependendo da sense que você deixar nisso aqui, vai ser muito bom no quesito de não ter que... Não vai ter tanto esse problema de, tipo, agachar em alguns momentos que você estiver correndo, que ou que você for começar a correr, porque a sense vai estar tão alta, ou vai estar numa altura de uma quantidade de números tão boa, uma sense tão boa pra isso, pra você não perder esse time de, tipo, eu tô correndo, aí às vezes seu boneco para por um segundo e você vai querer slidar, seu boneco agacha. Então, deixando uma sense consideravelmente boa, vai ser melhor pra isso, pra não acontecer de ficar travando no meio do slide. Estou usando o giroscópio, né, como vocês podem ter visto no meu Instagram, inclusive, já me sigam lá, Instagram, LucasMFPS1, em todas as redes sociais também, na verdade, no Twitter, Instagram, tô sempre postando bastante coisa nova pra vocês, ensinando vocês bastante coisa aí, bastante pixel, bastante formas de jogar, decisões, é bem legal. Eu tô usando o giroscópio somente enquanto eu miro, tá? Eu deixo desligado pra inversão de horizontal e vertical, eu deixo desligado, não curto. Tô usando o FOV de 65-100, é o meu último FOV aí que eu tô mais gostando nesses últimos tempos. Usei por muito tempo o 51-100, mas tô usando 65 agora, consegui me adaptar bem, tô curtindo. Aqui na configuração da HUD do companheiro eu deixo ligado, o modo de barra de vida, na opacidade eu deixo em 100 e na escala eu deixo no máximo 120. Modo de exibição eu deixo o ID, ao invés de deixar só o marcador, uma bolinha aqui, eu gosto de deixar o nick do jogador, porque pra gente no competitivo é muito importante saber quem é o cara que tá perto de você ali, você conseguir comunicar ele muito rápido. Perspectiva de companheiro vocês conseguem ver ali que o X-Ray, deixando ele ligado eu consigo ver o meu teammate atrás da parede, deixando desligado eu não vejo mais. Aqui são algumas configurações de marcador, é bem preferencial isso aqui. E aqui algumas configs do minimapa, o zoom e o ícone. Vamos lá pro áudio e gráfico, não mudei muita coisa desde os últimos vídeos, não mudei, deixo no médio, jogo no ultra, jogo a 120 fps, meu celular suporta 120, eu jogo num ROG Phone 6, que tem uma taxa de atualização de 165 Hz. E momento dica aqui pra você aí, pô, Lucão, eu tenho meu celular, ele tem 120 Hz na taxa de atualização da tela dele. Você acha legal jogar? Ele suporta 120, você acha legal jogar 120 também? Não. Se o celular tem 120 Hz, jogue com uma taxa de quadros menor. Por quê, Lucas? Porque uma taxa de quadro menor, se você jogar a 120 FPS, por exemplo, e seu celular tem 120 Hz, diminui essa taxa para 115, 110 é um número legal de FPS, para que você consiga ter um swipe delay muito menor, seja muito mais responsivo e não, tipo, o jogo vai ficar claramente com menos FPS, vai ficar menos smooth, mas vai ficar muito mais responsivo. Então você vai ter muito mais resultado usando assim do que usando ele 120 FPS sendo um 120 Hz. Porque eu tive essa experiência com o S23 Ultra, ele tem 120 Hz e também suporta 120 FPS. Mas só que o mundo todo, no último Champs, todo mundo estava usando 110 FPS. Por quê? Por causa disso, de ser menos smooth, porém muito mais responsivo. E para alto nível, se você quer evoluir, quer conseguir ter melhores desempenhos na ranked, no momento de lazer ali, que você quer pelo menos desempenhar melhor, vai ser uma boa dica para você que tá usando aí. Não use o FPS com a mesma taxa do seu celular, que é a taxa de quadros, na verdade. Então, se o celular é 120 FPS, não use 120. Se o celular é 120 Hz, não use 120 FPS. Mais ou menos nessa lógica. Usa 10 abaixo. Já vai fazer uma diferença absurda.
Vou mostrar pra vocês a minha config daqui a pouco, tá? Eu vou entrar na sala de treinamento. Aqui no Battle Royale eu não mexo em nada, basicamente tá padrão assim, acho que eu nunca mexi nisso. No MJ eu deixo tudo desligado, às vezes o Bloom acaba ligando, mas eu deixo tudo desligado, Blueta Realística, Anti-Aliasing e Bloom. E profundidade de campo, sombra, essas coisas. Tá, nos zombies também, ninguém liga. E aqui tá os recursos experimentais. Não sou o cara que mexe muito nisso. Nunca parei pra mexer na intensidade da vibração, sofrer dano, nunca foi... Eu deixo tudo desligado mesmo, então... O que eu mexo aqui é a taxa de quadro dinâmica da sala, que é o lobby fica a 60 FPS e é muito mais clean. Veja se tá ligado aí, porque, cara, isso aqui, depois que eu mudei dos 30 pro 60, fica gostosinho demais. Bora pra minha sense, tá? Eu tô usando a velocidade fixa, então deixo vinculado a sensibilidade e resolução. E o valor da aceleração é 120 mesmo. Eu uso na troca de sensibilidade, eu altere rapidamente enquanto mira. A sensibilidade da classe, né, do operador, eu não mexi. É uma config que veio recentemente. Não mexi, não senti necessidade. Pra mim, padrão tá bem show. Uso de padrão 45, de mira 43, da sniper, né, que é a sensibilidade do escopo de precisão 26. Essa daqui vai ser as principais, tá? Se você usa red dot e tal, aí vai ser ali o ponto vermelho com a sensibilidade holográfica que fica, tá aqui embaixo, ó, que é a sensi do red dot e tudo mais. Então, se você usa armas com red dot é uma boa. Mas de resto, cara, tudo bem tranquilo, não precisa mexer em mais nada, que é o que eu não faço, né? É o que eu faço, na verdade, não mexo em nada. Aí no disparo também uso 45, 43 na mira e 26 no escopo de fuzil de precisão. E aqui tem a minha sense do giro que eu tô usando 30 na sense de mira, na padrão. E na do disparo eu uso 34 aqui na esquerda. Só como eu uso o giro só no momento que eu tô mirado, seja pra movimentar a mira e dar tracking, ou seja pra trocar tiro, eu não sinto necessidade, não me adaptei também muito bem a jogar com full time giro, então não é algo que eu curta, tá bom? Vamos lá pra parte do áudio, tá? Quem quiser aí copiar, deixa o volume do geral no 100, volume da interface no 60, efeito sonoro 100 também, desliga o volume da música. E desliga o volume do ambiente também, porque às vezes acaba passando trem, você acaba não ouvindo, ou se quiser deixar bem baixinho, mas acaba atrapalhando. Por exemplo, tem alguns mapas que tem alguns sons de passarinhos que pode atrapalhar, então qualquer coisinha acaba sendo mais chatinho. Áudio da arma eu deixo no médio, no meio, né? Frequência do gatilho ao trocar de arma, por preferência, não tem nada demais. Estava no alto, mas é uma config que acaba vira e mexe, acaba mudando. Aqui os efeitos que eu estou usando, claro, o verdinho, não tem como, o verdezinho insano pega muito. Tá? Eu deixo no brilho clássico, padrão, nada demais, sem segredo, boto ele no verdinho. Eu desligo quando o acerto afeta o zoom, conforme a distância muda, eu deixo desligado. E deixo também desligado aqui embaixo, ó, lá no canto esquerdo, o tremor da explosão. Agora vamos lá para eu mostrar para vocês, dentro do lobby, como que funciona o meu esquema de cores aqui. Vocês estão vendo que eu tenho a personalizada 1 e a personalizada 3. Vocês vão vir aqui no modo de treinamento. Bom, voltamos aqui pro modo treinamento. Você vai vir aqui, áudio e gráficos. Lembrem de deixar essa aqui, ó, essa opção aqui embaixo, sincronizar a configuração personalizada para o MJ, para o multijogador. Deixa ligado, porque senão, se você mexer em qualquer coisa aqui, não vai puxar pro multijogador. Vai estar, possivelmente vai estar igual está aqui a minha personalizada 2, fechada, não vai estar ticada nem nada, porque você não configurou ela. Mas você vem aqui no lápis, e aí, essa daqui é a minha config. Deixa eu tirar minha câmera para ficar muito mais fácil para vocês. Essa aqui é a minha config que eu estou usando. Esse aqui é meu avançado. As sombras que eu uso, meios tons, destaques. Essa daqui é uma das configs. Vindo pra cá, eu tenho a personalizada 3, que é essa outra config aqui. Essa outra config aqui. Deixa o jogo um pouquinho mais claro. Acabam mudando um pouquinho sempre, né? Sempre acaba mudando uma mudada. Ó. Essa daqui, vou deixar pra vocês deixarem o print. Aqui é as minhas sombras. Se vocês curtirem o jogo um pouquinho mais esmaecido, né? Um pouco mais nublado o game. E minha config 2 é bem padrãozinha, nada demais. Mas não é a que eu tô usando no momento. A que eu mais estou usando é essa daqui, com o jogo um pouquinho mais claro. Deixo no brilho às vezes ali no 75. Saturação acaba subindo um pouquinho. Tem muito mapa que acaba sendo um pouco mais escuro. E essa config me salva demais. Então, muito melhor para conseguir ver os inimigos de longe. E alguns lugares que eles estão deitados. É isso. E bom, galera, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, tiverem mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Eu vou estar respondendo todo mundo. Me sigam nas minhas redes sociais, Lucasinha FPS1. Vou estar sempre respondendo todo mundo. Aqui nos comentários, dicas de vídeo, o que vocês querem ver, como que é a vida de um pro player. Vou estar fazendo bastante vlog. Agora aqui a gente vai estar começando os preparativos para ir para o Bootcamp. Vou estar fazendo bastante vlog. Estou fazendo bastantes lives todos os dias aqui no YouTube e na Twitch também. Acompanha a gente, tá bom? E em breve vai sair vídeo das melhores armas da Season, das melhores armas pro competitivo, melhores armas pra Ranked, o que usar, o que não usar, quais operadores. Então já fiquem tranquilos que esse vídeo é o que tá na manga aí. E é isso, continue apoiando a gente. Lucasinha FPS1 no Instagram, no Twitter,
TikTok, tô postando bastante coisa, avisando quando vai ter campeonato, se vocês quiserem ficar dentro desses campeonatos, de quando vai ser, como vai ser, que dia que a Gallery joga, que dia que o Lucas joga, então fiquem por dentro disso. Um beijo do Loirão pra vocês, e é nóis, até mais. Fui!